Eu sou a Ana Shermak, do canal Pausa para um Café, e hoje nós vamos falar sobre a minha experiência com o meu primeiro dorama. Sim, esse dia chegou. E hoje nós vamos falar como foi assistir o meu primeiro dorama. E a minha recomendação de que você não assista o seu primeiro dorama, ou não assista Run On, ou Na Direção do Amor, estando solteiro. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como foi assistir o meu primeiro dorama. Muitas pessoas já tinham falado para que eu assistisse dorama e eu sempre tive curiosidade de assistir doramas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias de amor, eu gosto muito de romance, eu gosto de ler livros românticos. Vocês têm inúmeras resenhas de livros românticos aqui no canal que vocês podem conferir, onde eu falo sobre essas histórias e como essas histórias me emocionam. Vocês sabem que eu sou uma pessoa sentimental, então, enfim, já tem vários vídeos aqui no canal sobre eu falando como eu gosto de histórias de amor que não dão certo. Por exemplo, vocês sabem que Romeu e Julieta é uma das minhas histórias preferidas, Dante tá aí pra provar isso também. Enfim, eu adoro histórias de amor como um todo. E resolvi que era hora de assistir um dorama. Aí eu fui na Netflix, não sabendo escolher por qual dorama começar, cliquei em um aleatório. Escolhi um que tinha dublagem, porque às vezes eu gosto de assistir antes de dormir, e quando eu vou assistir antes de dormir eu não gosto de assistir com legendas, porque eu gosto de assistir sem óculos, e aí eu gosto de assistir dublado mesmo. Então eu escolhi um que tinha dublado, e o que tinha dublado era esse Na Direção do Amor. Eu falei, vai ser esse mesmo. Gostei dele visualmente, porque ele parecia bem colorido, ele era visualmente agradável, sabe? E eu tenho um problema porque eu gosto das coisas quando elas são visualmente agradáveis. Coisas coloridas tendem a me agradar. Vocês já devem conferir até pela identidade visual desse canal, desse blog, que eu gosto de coisas visualmente coloridas. Então, enfim, gosto de coisas coloridas. Memphis Design é um dos meus designs preferidos, então eu gosto de coisas coloridas. Anos 80, gosto muito de coisas coloridas. E esse dorama, o visual dele, a fotografia dele é muito colorida. Ele tem uns tons pastéis, mas são tons pastéis muito coloridos. E isso me alegra, ele passa uma sensação de alegria, assim, visualmente. Isso é muito legal. Então eu gostei logo de cara. Falei assim, vai ser esse mesmo. Então comecei a assistir. E Run On, né, Na Direção do Amor, ele vai contar a história pra gente da Mi-ju, que é a nossa protagonista, junto com o Song Ki-on, que é o nosso, né, os dois ali principais dessa história, o nosso casal principal, mas a gente tem um outro casal ali que também vai aparecer. A Mi-ju, ela é a desajeitada, a perdedora dessa história, digamos assim, que é a nossa tradutora. Ela trabalha traduzindo, fazendo legendas para filmes coreanos ou não, né, em inglês, ou enfim, filmes. E a gente tem o Song Ki-on, que é um corredor que tá precisando de uma intérprete. E aí que entra a Mi-ju nessa história toda. O Song Ki-on é um atleta da equipe nacional de corrida e ele é uma fofura. Ele é perfeito, ele é muito amorzinho. Só que ele tem ali as suas dificuldades em sentir, em se relacionar com as pessoas, porque ele é meio travado nessas questões, assim, sabe? A forma com que ele age, mas não que ele seja uma pessoa mal, não, ele é muito amor. Mas a forma dele lidar com essas coisas é meio diferente ainda, porque ele viveu praticamente sozinho a vida toda. A gente tem a Sodana, que é a outra personagem ali, a senhorita So. E a gente tem o cafajeste dessa história, que na verdade não é um cafajeste, mas é o Lee On-hwa, que é um outro personagem ali que vai fazer par romântico. Enfim, a gente sabe disso logo no primeiro capítulo, isso não é um spoiler, já fica ali claro pra gente que eles vão ter, né, esses relacionamentos, que isso fica muito claro. E a gente vai começando a conhecer esses personagens no decorrer da história e como que eles vão se relacionando. E você acaba se identificando de alguma forma com esses personagens e se relacionando, os papéis deles ficam muito claros logo no início dessa relação, porque eles são relacionados aos seus papéis, né? Como nessa história tudo se relaciona a filmes por causa dos filmes serem importantes ali, como a Mi-ju é tradutora de filmes, a mãe do Song Ki-on é uma atriz muito famosa,
o dorama ele começa dentro de um festival de cinema, então os filmes têm papel muito importante. Então tudo vai decorrer ali dentro desse festival, dentro não só do festival, mas dentro do universo dos filmes e da corrida também, né, por causa do Song Kyon ser esse atleta de corrida. Então tudo ali envolve muito os filmes e a corrida, e esse universo vai ser muito importante, o universo dos atletas, o universo do cinema. Então eles traduzem tudo ali para esses dois universos, para o universo da arte também, por causa do Lee Hwa, que é um artista, que ele é um pintor de quadros. Então a gente vai tendo isso muito traduzido para esse universo artístico. Isso é muito interessante porque a gente tem esse ponto de referência. Então a gente tem citações de filmes, a gente tem essa ligação com esse outro universo. A gente tem pedaços da história que são contados do ponto de vista de um filme, mais para o final da história. A gente tem a Mi-ju comparando algumas situações e tentando explicar para os personagens através do ponto de vista de um filme. Quando ela compara certas coisas com filmes, ela compara o protagonista ao John Wick, eles fazem cenas de certos filmes, né? Tem uma partezinha que é muito fofinha, que o Lee Hwa e o Song Kyon, eles fazem a cena do ET ligando os dedinhos, assim, é muito fofinho. Então, de certa forma, ele se aproxima da gente muito facilmente com esses pontos de referência. E o dorama como um todo, ele é a coisa mais incrível do mundo. Eu não achei que eu fosse gostar tanto de Na Direção do Amor como eu gostei. Assim, cada episódio parecia que eu estava mais envolta, mais grudada naquela história, mais apaixonada por aqueles personagens, mais interessada neles, mais pronta para fazer qualquer coisa por eles, sabe? Eles estavam juntos comigo durante todos aqueles dias que eu passei assistindo, e eu não queria que a história deles acabasse, eu queria continuar acompanhando aquele romance, porque era tudo tão delicado, fofo, sincero, aos poucos, e eu acho que isso que me conquistou mais dentro disso tudo, porque quando a gente lê um livro de romance, e muitas vezes, né, pelo menos a forma de livros que eu leio e quando eu leio livros, é tudo tão dramático e dramático no estilo muito intenso, sabe? Por exemplo, às vezes eu leio livros italianos e o drama italiano de romance, ele é muito intenso, mas intenso no sentido de que é Romeu e Julieta, sabe? A gente morre por amor, a gente... E eu tenho uma visão, apesar de eu gostar desse tipo de literatura, eu já escrevi um texto sobre isso, que eu acho que o amor merece muito mais vida do que morte. Então, eu acho que ele me pegou no momento em que eu conversei muito bem com a história do dorama. Porque ele me pegou de um jeito muito, sabe, tipo, a gente casou muito bem, sabe? Eu abracei a história, eu entendi a história e eu gostei muito da forma com que ela conversa com a gente. A Mi-ju é uma protagonista que eu me identifiquei muito. Eu olhava para Mi-ju e eu me via, porque ela é desastrada, ela é muito parecida comigo, com personalidade, assim, eu olhava para ela e falava, meu Deus, eu sou a Mi-ju. E isso acabou me aproximando ainda mais dele, assim. Então, praticamente eu comecei pelo dorama perfeito pra mim. Isso foi muito legal porque ninguém tinha me indicado ele, eu acabei selecionando um aleatório na Netflix e deu muito certo. E eu adoro quando essas coisas acontecem. Parece que que o dorama me encontrou, não fui eu que encontrei ele. E foi muito bonito, assim, sabe? Porque eu terminei de assistir ele, eu terminei ele ontem, antes de ontem, assim, e o meu coração tava em paz, sabe? Tipo, aquele momento que eu terminei ele antes de dormir, eu deitei na cama, olhei pro teto, assim, fiquei... Sabe aquele sentimento de paz, assim? Tipo, que romance bonito, que bom que acabou tudo bem, que bom que eu assisti isso, porque a Mi-ju, por exemplo, é uma protagonista que ela acredita muito nela. Por mais que ela tenha passado por muitas dificuldades durante a vida, tem uma cena dela que eu nunca vou esquecer. Tem um momento em que ela olha para o Song Kyon e ela fala que ela gosta dele, mas ela gosta muito mais dela, que ela acredita muito mais nela. E isso, para mim, foi tudo. Foi a melhor
parte, melhor frase de qualquer protagonista, de qualquer personagem que eu já li, que eu já vi. E esse momento dela ali foi tipo assim, você é forte, Miju, você acredita em você mesma, você... Sabe, foi um momento em que eu vi uma protagonista de romance muito mais segura de si do que eu já vi em qualquer outro romance. Então, a Miju pra mim foi um ponto muito forte ali, sabe? Eu olhei pra ela e comecei a admirar ela. Eu acho que a Miju é a protagonista de romance que eu mais admiro, pela forma com que ela vê, pela forma com que ela faz os outros se amarem, porque ela fala muito sobre isso. Tem outra parte que ela tá conversando com o Song Kyon, e o Song Kyon fala que quer passar o resto da vida dele com ela, assim. E aí ela pergunta pro Song Kyon quem que ele acha que vai passar o resto da vida com ela, né? Eles estão conversando sobre isso e ele fala, eu? Daí ela fala, não seja mimado ou, né, tipo, não seja uma pessoa que se acha. Quem vai passar o resto da minha vida comigo sou eu. E quem vai passar o resto da sua vida com você é você. Então você precisa se gostar e eu preciso gostar de mim mesma. Eu preciso me amar e me cuidar. Assim como você precisa se amar e se cuidar. Porque quem vai ficar com você o resto da sua vida é você. Né? A gente pode ficar junto, quem sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, porque é a gente que vai conviver com a gente mesmo pro resto da vida. E aí você para e vê esses momentos, assim, são detalhezinhos que a Miju fala nesse dorama que dá vontade de apertar ela, pegar ela e colocar em um potinho e guardar a Miju pra sempre. E aí você consegue ver o quanto ela conseguiu transformar o Song Kyon, o quanto ela conseguiu, não porque ela mudou o Song Kyon, mas porque as atitudes do Song Kyon foram mudando como pessoa ao conviver com a Miju. Porque ele viu a pessoa que ela era, porque ele se transformou ao lado dela, porque ela é uma pessoa diferente das pessoas com quem ele convivia. Então, eu mais do que recomendo Na Direção do Amor. É um dorama lindo, perfeito e vai morar para sempre no meu coração. Eu acho que sempre que eu quiser revisitar essa história e precisar de uma história amorzinho, eu vou voltar para Miju e Song Kyon, que eles viraram o meu casal perfeito. Aquele casal que, sabe, ele vai acontecendo aos pouquinhos, eles vão fazendo esse amor nascer e viver aos poucos. É aquele amor que aos pouquinhos eles vão nascendo, eles vão dando as mãos e, pra mim, aconteceu. Então, se vocês estiverem aí procurando um dorama pra assistir, fica a dica de Na Direção do Amor, ou Run On, tem na Netflix, tem dublado e, enfim, ou no áudio original com legenda. E se você quiser aproveitar e me deixar alguma indicação de dorama pra assistir, já que esse foi o meu primeiro, deixa nos comentários que eu vou adorar. Eu já tô com várias indicações aí que o pessoal me deixou lá na Twitch ou no Twitter, me mandaram no Instagram, então eu tô anotando tudo, já deixando aqui agendadinho, programado, que eu vou assistir tudo. Já virei o quê? Tô viciada em dorama. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Aconteceu. Então estamos aí nessa nova vibe. Então me deixa nos comentários, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Clique em gostei, ativa o sininho para receber as notificações. E se você quer ver mais review ou mais, enfim, dicas de dorama por aqui, já se inscreve, né? Já avisa aí também nos comentários que você quer saber mais sobre os doramas que eu tô assistindo. Me acompanha nas redes sociais também, que lá você fica sabendo em primeira mão o que eu estou vendo por aí. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!